Recebi de um amigo, Milton Mendes, esse artigo está sendo distribuído pela internet. E entendo que posso falar um pouco sobre o assunto porque, afinal, eu lecionei durante uns 13 anos. Comecei em 1966, depois de formado voltei a dar aulas e nessa preocupação, durante uns 10, 11 anos, sei lá, frequentando diversas universidades, eu vi o que é enfrentar uma sala de aula em épocas diferentes, muito diferentes. Década de 60, década de 70, 80, 90, até os anos após o ano 2000, alguns anos depois. Sempre pouco tempo, porque o salário não justificava ficar sobrepondo ao da Copel e tendo dificuldades de ser um bom professor. Então, eu aproveitei o artigo da autora, que eu achei fantástico, muito bem feito. A senhora Vanessa, a professora Vanessa Storr, da Rede Municipal de Curitiba. Para poder falar com vocês, eu fiz esse PowerPoint rapidamente, que assim fica mais fácil mostrar o que a gente quer dizer e gradativamente explicar passo a passo o que ela comenta sobre uma reportagem da revista Veja, uma jornalista, Roberta Abreu Lima, que se atreveu a falar, talvez, sobre um assunto que não domina. Então, a preocupação com a reportagem ela fica incomodada, né? E tem o nosso apoio irrestrito, e de ver que, pelo jeito, essa pessoa falou sem conhecer o ambiente escolar. Eu não vou entrar no mérito da reportagem, porque não li. Mas essa reportagem, por bem ou por mal, ela permite essas considerações que são extremamente importantes, né? Normalmente, né, a gente nota, quando vê críticas ao ambiente escolar, quanto a qualquer outro ambiente escolar, de trabalho, é que parece que o nosso povo ainda está no início do século XX, onde o cronômetro era fundamental. Quer dizer, a avaliação de uma empresa era em cima de linhas de montagem, onde cada um apertava algum parafuso, né? Isso mudou, né? Aqui diz, né, no comentário, há necessidade de que todos os que pensam que os professores é que são incapazes de atrair a atenção de alunos repletos de estímulos e inseridos na era digital, entrem numa sala de aula, observe a realidade. Quer dizer, todos devem conhecer o ambiente escolar. Felizmente, graças ao Lions, ao professor Nilson Pegorini, ao professor Tossiro Ida, principalmente essas duas pessoas, eu tenho tido a oportunidade de participar de reuniões com professores do ensino fundamental e primeiro grau aqui em Curitiba e na região metropolitana de Curitiba. Então isso me dá alguma autoridade, além do fato de ter lecionado e de ser avô, ter filhos e netos, até um bisneto, dizer que há muita coisa que precisa ser corrigida, né? Então, que alunos são esses? De fato, são alunos repletos de estímulos, né? Mas em que condições? Principalmente nos bairros mais pobres, a escola é o lugar onde essas crianças vão comer, onde elas vão
sobreviver, porque é óbvio que uma residência humilde, onde às vezes o pai e a mãe estão desempregados, ou vivem de catar lixo ou coisa assim, se querem viver honestamente, ela não tem muito o que comer. Então a pergunta é, em que pais e famílias oriundas da pobreza trabalham tanto que não tem como acompanhar os filhos em suas atividades escolares e, pior, em orientá-los para a vida? Quer dizer, nós temos que pensar nisso. Nem todo mundo mora em bairro de luxo, tem direito a contratar babá e coisas assim. Então, nós temos um cenário que se agrava substancialmente com as drogas. O Brasil é um país que teve competência para fazer concessões inacreditáveis aos seus vizinhos e não cobrou nada em troca. Por que a América Latina não adota uma legislação única de combate às drogas? Por que não formamos um sistema de policiamento latino-americano? Então nós temos paraísos para os traficantes, paraísos para os produtores de drogas, e o resultado está aí. Vai chegar o momento que nós não vamos ter mais escola, não vamos ter mais penitenciária e hospitais para atender todo o estrago causado pelas drogas. E sem falar na ignorância, que é um problema muito maior. Reagir. Está na hora dos professores se rebelarem contra as acusações que lhes são impostas. Lógico, eu conheço uma professora, a professora Luzia Volpato, pega 4 ônibus para dar aula num colégio, e 4 para voltar. É lógico que ela chega cansada, é deficiente auditiva, por isso agora até vai conseguir uma posição de trabalho mais tranquila. E com que salário eles trabalham, Então, a sociedade tem que se integrar à escola. Nós precisamos conhecer as escolas municipais, estaduais e federais e ver o que falta nelas, o que a gente pode fazer. Eu sou de uma época, sou de Blumenau, onde, até pela cultura do povo alemão, eu tive a oportunidade de frequentar o Colégio Santo Antônio, Sagrada Família, colégios bons, viver numa comunidade onde a gente não existia o traficante, não tinha a criminalidade, era aquela residual típica de qualquer ambiente onde os conflitos acontecem. E o respeito à disciplina eram regras de ouro. Então, como é que está hoje o aluno? A falta de respeito com os mais velhos é uma situação que a gente nota, até pelo fato de, nessa altura do carnaval, a gente já ser idoso, já tem direito a andar de ônibus de graça. Isso é muito bom. Graças a isso, no momento em que teria dificuldade até para dirigir, já sou uma pessoa com alguns privilégios. Mas esses privilégios são materiais, eles carecem de educação. Quer dizer, quando você vai atravessar uma rua, tem que pensar 10 vezes se vai conseguir chegar no outro lado, porque o pessoal acelera o carro quando vê a gente. Se você tem que andar por uma cidade que não tem calçadas, onde você é agredido por um cachorro que passa por uma cerca mal feita, como aconteceu comigo há uns 3 meses atrás, eu não morri porque estou acostumado a enfrentar cachorros. Fico imaginando se fosse uma senhora, uma mulher, uma moça. Então, a falta de educação da sociedade como um todo, ela é um espanto. E por quê? Talvez porque justamente os meios de comunicação
para faturar audiência, apelaram para programas de péssima qualidade e que deseducam. Bem, sem família, sem disciplina, né? É óbvio, hoje as cidades motorizadas como estão, criança vai passar na rua sob o risco de ser atropelada, procurando um campinho de futebol, alguma coisa, onde ela se expõe a traficantes, ou então fica em casa, né, vendo televisão, né, sabe lá qual canal, usando a internet, sabe lá de que jeito. E os pais trabalhando, porque hoje em dia pai e mãe trabalham fora, as famílias são pequenas. Há uma diferença colossal entre a família atual e a família de 50 anos atrás. Meus avós, cada casal, tinha mais de 10 filhos. A avó ficava em casa, a bisavó, os netos em volta, a mãe das crianças próximas. Hoje todos têm que trabalhar até para poder pagar suas contas. Então, e outra, né? Crianças e jovens indesejados. Né? Tem um livro, né? Free Economics, de Stephen Leawood, Free Economics, que deveria ser leitura obrigatória de todos os pais e professores do mundo inteiro, onde ele fala o que significou nos Estados Unidos, né, por falta de uma legislação de planejamento familiar, e no caso, infelizmente, tiveram que apelar para o aborto, a necessidade de evitar filhos indesejados. Então, Kennedy achava que os Estados Unidos, a essa altura, estariam imersos numa guerra civil, que a criança indesejada é uma criança mal amada, é uma criança desprezada, é uma criança hostilizada. E não tem veneno maior do que esse. A criança tem que ser amada, tem que ser respeitada, tem que ser cuidada. E aí aquele ser maravilhoso, mas que nasce com um papel em branco, ele vai depender do que aprende, do que ouve, para se tornar um cidadão, para vir a ser uma pessoa útil, amigável, sociável, porque a violência gera violência, não tem coisa pior do que isso. Então, nós temos que achar uma maneira de evitar a paternidade irresponsável, a maternidade irresponsável, né? Nós temos que induzir nossos jovens a esperarem um pouco para terem filhos, né? Não virem a acelerar um processo para o qual não tem maturidade, não estão preparados. Então, nós temos que tratar dessa questão com muita atenção. Né? A criança precisa de amor, e quem ama disciplina, orienta, cuida. Né? Quem tem preguiça não fala em disciplina, porque a disciplina dá trabalho. A disciplina é uma coisa que exige muitas vezes dos pais até um padrão de antipatia, de aparente desamor, mas a disciplina é fundamental. Então, comparando, né, nós tínhamos respeito pelos mais velhos, né, e neles responsabilidade, esperança e alegria. Nós sabíamos que se nós estudássemos, nós teríamos uma profissão. Hoje, até numa reunião, numa escola em Colombo, uma vez perguntei aos meninos o que eles queriam ser. 90% queria ser jogador de futebol. Lógico, a televisão ganha uma fortuna com futebol. Tanto assim que ela está desesperada com a Copa do Mundo. Então, quem que aparece na telinha? É jogador de futebol. Esse tipo de gente virou herói nacional. São bons, são atletas,
são pessoas dedicadas, né? Merecem o nosso respeito. Mas, e o resto? E as outras profissões? E ser engenheiro, mecânico, eletricista, médico, advogado, pedreiro, né, faxineiro, qualquer profissão, né? A dignidade, o autorrespeito depende da gente não depender de terceiros, da gente ter capacidade de se sustentar. Então, a esperança, né? Nós tínhamos a esperança de estudar. E hoje? Hoje os jovens constatam que se venderem drogas vão ganhar mais. Para que estudar? Tido e havido em 500 mil reportagens, né, livros, né, até um livro interessante foi publicado com prefácio, até na época do Fernando Collor de Mello, de Jean-Christophe Rufin, falando aí dos lumpens, dos ambientes em que nós estávamos criando os nossos jovens, né? Porque numa época com tantos estímulos não vemos os olhos brilhantes dos jovens, né? Talvez porque a humanidade, a mediocridade hoje é a regra, né? É impressionante, você vai encontrar alguém, às vezes que você mal conhece, e o tema da conversa é o mais idiota possível, né? Nós não temos uma dificuldade imensa de encontrar quem tenha um pouco mais de instrução de cabeça. E aí, o jovem, nesse ambiente de ignorância da sociedade, e numa preocupação de ser respeitado, ele acaba muitas vezes procurando o caminho fácil das drogas. Então, vamos lembrar, né? Quem dos mais velhos não se lembra da emoção de somente brincar com os amigos, de ir a piquenique, subir em árvore, pescar, jogar bola na rua, né? Nas aulas havia respeito, inclusive um culto à pátria. Éramos obrigados a decorar o hino nacional, o hino à bandeira, coisas assim, né? Tínhamos que mostrar aos professores que tínhamos estudado, né? Isso era uma cobrança diária, né? E havia etapas onde nós éramos obrigados a mostrar proficiência. E hoje? Hoje a regra é falar mal de professor, né? Então, o professor que se esforça, como a gente vê nas salas de aula, né? Levando filme, procurando estimular para ir atrás de informação, de tudo. A quantidade de livros hoje em dia é colossal, se não me engano, publico 2 ou 3 mil livros por dia no mundo, né? Então isso não falta, né? E por que a coisa é ruim, né? A família no Brasil, pelo menos, por mais pobre que tenha, na maioria das cidades, em especial aqui no sul do Brasil, tem boas escolas, né? O fato é que os professores estão sobrecarregados, né? Justamente o mais importante da escola, que é o professor, ele está sendo mal pago e desarmado, né? Ele é tratado muitas vezes como bandido, como um vilão, quando na realidade é o nosso herói de todo dia, é aquele herói anônimo, é aquele que não vira placa de rua, que alguns com raras e belas exceções, né? Então o professor hoje trabalha em tempo integral, 7 dias por semana, né? Então o professor é escravizado, né? Ele, na dinâmica da aula, da cronometragem, que parece que a jornalista fala lá, ele se submete a uma sequência interminável de atividades, né, que faz dele um robô em sala, né? É plano médico, plano de saúde. Qual é a situação do professor?
quando ele fica doente, o que ele tem, né? Aí ainda, a exceção do trabalhador comum, ele tem que repor aulas, ele tem que se virar. Então, inacreditavelmente, é aquele pior pago, tratado de uma maneira estúpida, né? Então, professor é mal remunerado, né? Por isso que o nível cai, é lógico. Vira última opção, ou aquela opção impectore, opção de coração, de querer ser professor porque é vocação, porque gosta, porque acredita nisso, por um instinto paternal, maternal, radical, a pessoa acaba sendo professora. Então, na visão de todos, né, principalmente dentro de uma lógica neoliberal que acha que a escravização continua e é natural, né, nessa lógica de valorização da pessoa radicalmente egoísta, né, ela olha o professor com desprezo e até estimula seus filhos a tratar os professores de forma inadequada. Então, nós temos que agir de forma adequada e lembrar que o professor ele tem que reunir forças, né, para motivar os seus alunos, para estimulá-los a falar do dia a dia, né, apesar das agressões, apesar de tudo, né? E aqui diz, futuramente esses mesmos alunos talvez agridam seus pais e familiares. Não, muitas vezes é no dia a dia mesmo. O aluno chega em casa e está lá rebelde, irritado, incomodado, porque sai de casa numa condição inadequada e enfrenta uma escola para a qual não foi preparado, né, e que se encontra em péssima condição para tratar seus alunos. Então ela aqui lendo um artigo, né, lido na própria revista Veja, de Cláudia de Moura Castro, que dizia que um país sucumbe quando o grau de incivilidade de seus cidadãos ultrapassa um certo limite. Não há dúvida, né? A incivilidade, a incapacidade, né, ela está por aí, né? Então, nós temos que, até quem sabe, ler com muita atenção os livros da Hannah Arendt, né, ou do Michel Foucault, né, e Bertrand Russell, e outros grandes escritores que trataram dessas questões, ou da educação, ou do comportamento humano, da sociedade como um todo. Então, a incivilidade excessiva, o Brasil já ultrapassou esse grau. É natural, é fácil de ver isso. É irreversível? Não, não é nada irreversível, né? É uma questão de mobilização. O ano passado, o Brasil gastou uma fortuna dentro de uma lógica radical de combate à inflação, que vocês poderão ler nessa revista aqui, Os Bancários, né? E pensar bem sobre um país que adotou uma lógica de um único remédio para um único problema de combate à inflação, onde, no ano passado, né, nós pagamos 172 bilhões de reais, né, em juros. Quer dizer, são 172 maracanãs. Quer dizer, 1 bilhão já teria evitado em Santa Catarina, reduzido muito a tragédia das enchentes que o Vale do Itajaí enfrentou. Imagine, nós pagamos 172 bilhões porque um bando de tecnocratas, né, reunidos num castelo de vidro fumê lá, palacete, decidiram que a inflação estava muito alta, qualquer palhaçada assim. E a nossa dívida interna, graças a isso,
está atingindo valores estratosféricos, né? Dinheiro que falta à educação, saúde, segurança e tudo. Então, a incivilidade pode reverter se nós, de uma maneira radical, recusarmos a esses defensores do cassino internacional, da banca internacional, o poder que tem sobre o Brasil, e o Brasil de fato vier a ser uma democracia, onde o povo tem a oportunidade de dizer o que precisa e o que tem direito, né? Então essa incivilidade já ultrapassou, né? Nós temos que, no caso do professor, ele precisa ter mais poder para poder realizar sua profissão, né? Nós temos que ter cuidado com as regras que filósofos de gabinete em Brasília criam, né? E pensar num Brasil continental, onde a realidade de estado a estado é diferente. Até mais, eu sou de Santa Catarina, estado pequeno, e as diferenças de uma cidade para outra são gigantescas. Aí vem uma regrinha de Brasília, né? Ou às vezes até do Estado, dizendo que tudo deve ser assim, sabe? Mandar para o inferno esse povo, né? Então, e lembrar, pô, exemplos não faltam, quer dizer, lembrar por que alguns países têm sucesso. Uma palavra-chave é disciplina, né? Não é uma disciplina castradora, é uma disciplina que até valoriza a rebeldia. É muito fácil ser rebelde de graça. Esse negócio de ser rebelde de graça, fazer confusão e depois dizer, coitado, a polícia achou ruim. Isso aí não é rebeldia, isso é anarquia, né? Então, vamos aprender a ser rebeldes mesmo, vamos lutar, vamos trabalhar para criar uma geração de brasileiros que tenha capacidade de fazer para valer o que deve ser feito, né? Então, o que o Brasil precisa não é de cronômetros, né? Se a autora dessa reportagem, citada pela professora, enfatizou cronômetros, é uma reportagem anacrônica. Nós temos que dar condições aos professores e às escolas de trabalharem de forma adequada. Isso sim, é por aí que nós vamos conseguir fazer as mudanças que nós desejamos. Era digital hoje, amanhã saberemos, sabe lá o que vem por aí, né? A tecnologia avança a uma velocidade extraordinária. Então, a cada geração, a cada 10 anos, as novidades vão aparecer. Então nós temos que preparar os nossos jovens para enfrentar isso tudo, para terem capacidade de lutar, de trabalhar, de ser, né? Então, nós temos que lembrar que passou da hora, mas ainda há muito a ser feito, né? A questão toda é que é partir do simplismo, das qualificações, das criminalizações e pensar na importância de valorizar, acima de tudo, o professor, né? Nós temos que fazer uma mobilização, agir com rigor, nós temos que mudar as leis erradas, nós temos que fazer com que tudo seja adequado à formação da futura geração de professores, né? Os salários dos professores é ridículo se comparado ao de muitos que fazem muito menos, né? Então nós temos que formar uma corrente, lutar, trabalhar para que a profissão do professor e ser professor venha a ser algo respeitado, como é em muitos países. Esse é o nosso desafio. Um desafio que eu tenho o prazer de dizer e de mostrar nesses blogs aí, que nós aqui em Curitiba, inclusive, estamos preocupados, né? Nós temos aí um trabalho grande já
no Lions Club Curitiba Batel, né, junto com a FAI Bom Jesus, com alguns colegas, a BDC e tudo, associações de bairros, né, lideranças. Nós temos condições de falar e sabemos que muita coisa precisa ser feita. Agora, vamos, para isso, lutar, porque a educação, ela precisa, de fato, da nossa atenção. Nós temos que trabalhar para que o Brasil mude. E isso não vai acontecer de uma maneira muito simples, né? E oportunidades de fazer isso tudo por exemplo, aderir a concursos de redação, sei lá, nós temos que usar a criatividade para achar um caminho de motivação, mobilização, e no ano que vem, a partir do ano que vem, as próximas eleições, vamos renovar Câmara de Vereadores, Câmara de Deputados, o ano que vem a eleição é para vereador e prefeito, vamos fazer as mudanças que o Brasil precisa. É assim que nós teremos chance de mudar o Brasil. Não adianta querer algo diferente. Temos exemplos bons. Aqui em Curitiba, o programa Comunidade Escola, por exemplo, faz exatamente isso. Ele procura abrir a escola, procura motivar seus alunos, coisas desse tipo que nós temos que fazer para dizer assim, olha gente, de fato, nós podemos fazer muito, né? A questão toda é a gente querer, a gente se esforçar. Pô, nós temos clubes de serviço, maçonaria, grupos religiosos, etc. Quer dizer, o que nós temos que fazer é aproveitar isso tudo de forma objetiva, né? Nós gastamos muito tempo com besteiras, quando nós poderíamos, em vez de reclamar, de falar mal da situação nacional, fazer um esforço para que tudo seja diferente, né? Nós temos um trabalho, por exemplo, na comunidade Zumbi Mauá, que nos enche de orgulho, né? O professor Nilson Pegorini, principalmente, o professor Toshiro Ida, junto com lideranças locais, conseguiram muito. Às vezes, a gente fica imaginando como seria bom se tudo isso viesse a ser uma realidade brasileira. De norte a sul, leste a oeste, a gente ter a oportunidade de dizer, olha, o Brasil de fato está vivenciando a revolução da educação. Nós precisamos dessa revolução.